Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. E tem um: ajuda-te e o céu te ajudará. E mais tarde, quem quiser acompanhar esse evangelho no YouTube, vai estar no canal Transmutação Renato. Esse evangelho, buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará, ele começa com a parte dos pedidos. Ele traz que qual é o pai que o filho pedindo pão, ele vai entregar uma pedra. Qual é o pai que o filho pedindo um peixe, ele vai entregar ao filho uma serpente. Ele diz: bom, se vocês que são assim perfeitos não fazem isso, imagina meu pai que está no céu, não vai fazer isso com você. Mas eu não posso depender apenas de viver pedindo. Eu tenho que fazer a minha parte. É uma vida de equilíbrio. A simbologia do corpo, eu estava olhando aqui no começo para o rosto de vocês, umas pessoas com as feições mais marcadas pelo tempo, pela idade, e outras pessoas com um rosto mais jovem, uma tez, uma pele mais jovem. E a gente sabe que quem já chegou ao tempo de já mostrar certas marcas, certas pregas, como a gente chama aqui no Ceará, no rosto, certos cabelos brancos, já foram um dia sem cabelo branco e com a pele lisinha. É claro, mas quando a gente começa a olhar aquela imagem uma caveira, tinha uma imagem que era isso, né? Somos pó e ao pó tornaremos. Quando a gente disseca, é praticamente tudo similar. São ossos revestidos de músculos, com alguns órgãos idênticos. Se pegasse a ossada, várias ossadas aqui, nós não saberíamos sequer quem é que era mulher e quem é que era homem. São aqueles esqueletos caminhando, é uma mera máquina física. Os que já têm uma idade física avançada, com as marcas do tempo, são aqueles que podem dizer: nós que aqui estamos, por vós esperamos, que vocês vêm também. Isso é tudo similar. Então fica muito claro que o corpo é uma máquina engendrada para receber uma coisa que é diferente de todo mundo, que é a nossa inteligência. Por isso que dá para a gente olhar para todo mundo ao mesmo tempo como igual, que eu olhava para as jovens e para os jovens e para os mais idosos, e eu pensava: se eu avançar no tempo, todo mundo é uma caveirinha com um monte de dentinhos, a mesma quantidade de dentes, os mesmos contornos, só que os maiores e os menores, tudo igual, idêntico. Se descascasse agora, a gente não tinha praticamente nenhuma distinção um do outro. Que a matéria é assim. A gente quer ser diferente na matéria, mas na matéria nós somos iguais. Mas se eu desmanchasse todas as carnes e visse só os ossos, era tudo muito idêntico.
Mas se eu fosse pensar no diferencial de cada um, se eu pudesse enxergar o Espírito sem uma forma, eu sabia que, digamos que fosse um ponto de luz em cima de cada um, cada ponto de luz, por mais parecido que fosse, era totalmente diferente. Porque aí é que está a nossa inteligência. Aí é que está a nossa individualidade. Não é no corpo, ela é no espírito. Quando a pessoa já esteve perto de alguém que desencarna, é isso. Uma hora o sopro vital vai embora. Eu lembro que eu tinha um amigo que eu tive perto, até a hora que ele descansou. O pessoal chama assim, né? Ele fica... Aí depois... E foi. Como um vento. O Santo Tomás de Aquino, o Padre Anchieta, ele tinha um sermão da quarta-feira de cinza. Ele dizia assim: os vivos são o pó que anda, os mortos são o pó que jaz. Os vivos são o pó com vento. Por isso que eles são vãos e vagam por aí, né? E os mortos são o pó sem vento. Por isso que ele fica parado. Daí somos pó, e ao pó tornaremos. Mas veja, é a matéria casada com o espírito. Na matéria nós não temos muita distinção. E às vezes, por mais distinção na juventude, na constituição física que a gente tem no começo, no final, quando nós vamos ficando idosos, os rostos vão ficando cada vez mais parecidos. Então, só aí eu olhando fiquei vendo, né? Poxa, é tão claro enxergar que a vida é a conjunção da matéria com o espírito. Fica tão claro que a nossa diferença não está na nossa matéria, mas ela está no espírito. Fica tão claro que quando a gente encontra pessoas com certas aptidões, mesmo em uma idade muito tenra, e gente que já desenvolve facilmente certas habilidades, a gente começa a entender que pessoas como Mozart, que muito criança, ele já fazia composições extremamente elaboradas, e que tem gente adulto que estuda 20, 30 anos e não consegue sequer tocar um instrumento musical. Você começa a entender que aquele espírito, aquela inteligência já vinha diferente. E aqui o Evangelho está dizendo que essa diferença foi construída no correr da vida daquela entidade, daquele espírito. Aqui na matéria a gente quer se achar mais bonito ou mais feito que os outros pelo físico, mas pelo físico nós somos praticamente idênticos, que eu falei dos outros. O que nos diferencia é o espiritual, é o fluido cósmico universal em nós, é esse elemento pensante que está aprendendo com as dificuldades e que recebeu um determinado corpo, fazendo ele parte dos desafios que ele vai ter que passar para aprender. Por exemplo, você chega numa determinada cultura e o padrão de beleza feminino é a mulher ser muito obesa, e é aquilo que chama a atenção dela para os homens. Você já chega em outro padrão de cultura, já é ser muito esbelta, com determinadas medidas de forma, e ela é colocada naquele padrão. E você começa a ver que aquilo ali é todo um arranjo para aquela pessoa aprender, porque a beleza, aquela beleza que chama a atenção, ela é um desafio. Quanta gente, porque se achou bonito, se achou já cobiçado, atraente fisicamente, não se perdeu, começou a achar que a vida era só
beleza física. Quanta gente que a gente não conhece que nasceu assim totalmente numa constituição que chamava muita atenção, e a partir dali a vida daquela pessoa passou a ser só namorar. A música do Luiz Gonzaga não passava daquilo. A ideia, a cabeça da pessoa para cima e para baixo é se sentir amada ao chamar a atenção dos outros. Quantos caras assim que era metido a bonitão e que a vida ficou isso, e o cara às vezes não foi nem trabalhar, não existe não isso. Ele era o bonito, ela era a bonita, a vida era daquela beleza. Só que aquela beleza, como disse a Ana, como tudo na vida material, tudo passa, só vai ficando igual. Mas aquela beleza que chamava a atenção naquela cultura, e ela que nasceu daquele jeito, naquela cultura, ela trazia N desafios, exatamente para isso, porque ela tinha que entender que ela teria que fazer a parte dela para ela ser melhor do que ela mesma. Ela teria mais dificuldade, por exemplo, em alguns momentos, de enfrentar a vida por ela mesma, para estudar, para trabalhar, para fazer outras coisas, do que algumas outras. Ela teria essa dificuldade. Por quê? Porque a beleza encanta a gente. Ou não? É como a riqueza. Tudo que é material, que chama a atenção, a pessoa fica encantada. Por isso que tem a lenda do Narciso, né? Narciso era um homem muito lindo, que ele se achava tão bonito, que ele ficou tão impressionado olhando a beleza dele no espelho da água, que ele caiu no lago e morreu afogado. Quer dizer, a beleza dele tinha um preço. Não era para ele ficar tão deslumbrado com a beleza, era para ele entender aquilo de forma equilibrada e seguir as outras coisas que ele tinha que fazer. Mas quantas vezes a gente estando com beleza, com coisas que chamam a atenção dos outros, né? Beleza, poder, dinheiro, a gente não se perde. Era outra provocação que Jesus fazia. De que vale ganhar o mundo e perder a si mesmo? Porque uma pessoa que já nasce bonito, que chama atenção na sociedade, rico, em um lugar de destaque poderoso, em tese essa pessoa já ganhou o mundo material. Para a maioria das pessoas é isso, não é não? Mas muitas vezes essa pessoa está ali com o mundo ganho e perde a si mesma. Perde. E era para ela se ajudar a ela ser ela, mas ela se perde. Às vezes uma pessoa que nasce fisicamente bonita, ela deixa de viver a vida dela e, pasmem, ela passa a viver a vida dos outros. Como assim? Ela vive de olhar para os olhos dos outros para ver se o povo está achando ela bonita. E começa a se comparar com os outros, com as outras, e a vida dela se torna uma vida de comparação. E quem não tem aquele padrão de chamar a atenção, fica assim, poxa, se eu fosse bonito igual aquela dali. Mas não, ela recebeu aquele desafio. Você pensa, ela recebeu um presente, é um desafio, porque ela pode usar aquilo de forma equilibrada, mas haverá uma tendência muito grande a ela se tornar uma pessoa que vive se comparando, e ao invés de ter uma boa autoestima, ela ter uma baixa autoestima e criar um padrão de uma doença emocional chamada codependência, em que ela fica sempre viciada em se sentir aprovada pelos olhos dos outros. Ela por si era para se amar porque já nasceu com aquela constituição, mas ela, pelo contrário, se torna altamente dependente da opinião dos outros. Ela por si, às vezes não vai se achar bonita, ela vai precisar sempre estar sendo confirmada pelos outros. Consegue entender isso? Isso existe ou não? Vira uma prisão mental. Ela só quer saber de se arrumar, a música do Luiz Gonzaga. Ela só quer pensar em namorar e se sentir querida, mas a vida é isso.
Mas não é só isso. O problema é que ela fica presa ali. Então a vida dela, tudo tem a ver com beleza. E ela se torna escrava da opinião para se sentir confirmada. Ela por si nunca se basta. E quando o tempo vai passando e a beleza física jovem vai passando, aí ela entra em desespero. Veja, a matéria é só um arranjo para nós aprendermos. Então quem nasce nessas condições é para aprender. Quem não nasce nessas condições é também para aprender. Aprender espiritualmente a ser melhor do que você mesmo, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Mas vocês compreendem, como eu estou compreendendo, que quando a gente tem um padrão de beleza que chama atenção, uma voz que chama atenção, poder, riqueza, algum dom, a gente às vezes, se não prestar atenção, fica escravo disso ou não? Quem consegue compreender isso? Fica escravo daquilo, não consegue pensar em outra coisa. Mas de novo, como eu olhei, no final nós só vamos ser materialmente esqueletos e depois só pó. É só uma mima, como dizem os indianos, é só uma ilusão, é só para te ensinar, mas você não entende. Você se torna escravo da sua própria opinião e começa a ser uma pessoa que se isola do mundo, da natureza. A tua cabeça é toda voltada para isso: beleza, poder, status. E você vai aparentar beleza, poder e status, mas dentro de você tem um vazio profundo, que tem um poço sem fundo, querendo sempre ser preenchido por mais e mais e mais confirmação dos outros. Se torna uma pessoa extremamente codependente e alimentando a doença dia a dia, como o drogadicto que está aí, que tem que ter uma picada profunda de instante em instante. Quanto mais você tem, mais você quer, e não consegue enxergar o que eu disse no começo. No final, todos vocês comigo, materialmente, vamos ser apenas um saco de ossos, muito parecidos. Isso é a matéria. Mas então, Renato, o que tem valor? É o que eu disse. A gente parece diferente materialmente, mas no final, isso aí é o que nos torna mais iguais. Nós passamos pelas mesmas doenças, pegamos os mesmos vírus. O que a gente acha que é diferente é pelo corpo. Uma menina que se acha muito bonita, ela é toda besta com as outras porque são feias. Ela acha que o diferencial dela é isso, mas não é. Porque se a gente elevasse o espírito, saísse a coisa do perispírito, provavelmente talvez fosse só um foco de luz, uma luz sem identificação, porque é só uma energia que se liga ao corpo. Dizem que a nossa energia central, ela parte pela coluna vertebral, não é isso? Então essa energia, o corpo está todo ligado. Quando antigamente eu gostava mais de estudar a parte fenomenológica do espiritismo, aí vinha, né, a formação, o corpo feito como fosse uma máquina biológica. Aí vem o perispírito, que é uma formação parecida. Como é que vai ser a formação do corpo? Fica mais ou menos, por isso que tem o passe, né? Você recebeu o passe? A pessoa não faz assim, sem tocar em você. É aquela distância, mais ou menos de 1 centímetro, 2, do corpo. É como se tivesse um campo de força. Ali é o perispírito, que dá a aparência do espírito. Em cada chakra, você tem aqui um chakra, é um ponto de luz. Aquilo ali está ali, ó. Já é isso que tem o passe? Você tem os chakras. Cada chakra ele coordena funções do corpo. É como se fosse uma tomada que liga
um fio que eles chamam de plexo ao corpo. O perispírito se liga ao corpo por esse fiozinho. E quando o corpo é energizado pelo fluido cósmico universal, ou seja, quando o teu espírito entra naquele corpo para você viver, cada chakra é como se ligasse uma tomada em cada um. Aí o corpo funciona. E quando a pessoa morre, vocês podem ler isso no livro chamado Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio. E tem outro livro do André Luiz que ele fala disso, né? Que eles visitavam as pessoas na hora do desencarne. Aí quando às vezes a pessoa está lá morta, né? O corpo morto, e o espírito está em cima ainda do corpo. Ele às vezes não saiu, ele está lá, ele quer ficar lá. Como era que os espíritos identificavam que aquele ali estava morto, né? O André Luiz chegou, né, para o mentor que estava com ele e disse: vale, ele está aí, ele está vivo, porque o corpo dele está aí. Eu estou vendo o perispírito todo em cima, tudo, como quem diz, as luzes tudo ligando, né? Está tudo funcionando igual ligar um rádio. Aí o mentor olha para ele e diz: olha onde tem esses centros de luz, que são os chakras. Aqui, né, assim, aqui, olha, que eu tinha, olha aquele que está vivo, André. Aí ele mostra, naquele, ó, aquele ciclo está rodando uma energia bem forte, e tem um cabinho, você enxerga aquele cabinho ligando. Aí ele disse: tem uma ligação, ó, igual a tomada. O chakra são as tomadas, nós temos 7 tomadas de vida, e elas têm um fiozinho chamado plexo que se liga ao corpo, e isso que faz o espírito encaixar no corpo. Ele disse: olha aqui, esse aqui está vivo, olha aí como ele está funcionando, está girando bem forte o chakra, ou seja, está tudo funcionando direitinho, e aqui está ligado ao corpo. E olha esse aqui como ele está morto, esse que está deitado. Você está vendo o corpo, você está vendo o chakra, mas você viu que o fiozinho está todo enroladinho, está desligado. A extensão você desliga e fecha, pronto, ali ele desligou do corpo. Eu disse: eita, e agora? Agora você vai explicar para ele, espírito, que ele morreu. Aí é meu Jesus, né? Ei, te levanta, tu morreu. Não, tá aqui meu corpo, tá aqui tudo, não, mas você está desligado. Olha aí, parece um desemprego, né? Você está desligado. Como? Eu não estou vendo nada. Meu filho. Aí o André, não é porque é assim, ó, tem essa tomada aqui, ó, tá desligada. Tem essa daqui, tá desligado. Tem essa, tá tudo desligado, tá tudo solto. Quer ver? Se vira. Aí, não, te levanta para tu ver como o teu corpo não levanta. Aí ele levanta o espírito, e o corpo fica lá. Vale, toda a vida eu me levantava, era com tudo, agora eu levantei o espírito, e o corpo ficou lá e disse: eu não te disse? Tu morreu. Então há muitos ceareiros no plano espiritual. Faz tempo que a gente não fala dessas coisas aqui. Há muitos ceareiros no plano espiritual que eles ficam acompanhando as pessoas na hora do adeus, que eu estou dizendo nesse livro do André Luiz, na hora do adeus, para explicar para o espírito que ele morreu. Quem assistiu o filme Ghost, do outro lado da vida, você via que tinha um cara que ele morreu no trem, ele ficava lá no trem: esse trem é meu, esse trem é meu. E tinha vários que iam falar com o Glover, que eles não sabiam ainda que tinha morrido. É porque assim, ó, a nossa diferença não é o corpo, a nossa diferença é o espírito. O corpo, ele é importante, mas ele é quem nos mais apresenta desafios: dor, velhice, doença, morte, entendeu? E um dos maiores desafios é a gente nascer rico,
poderoso e bonito. Porque é tão gostoso a recepção que a gente tem por todo mundo, porque a gente é rico, bonito e poderoso, que a gente acha que a vida é aquilo. Aí a gente fica doido em volta do corpo e fica triste quando vê o corpo se desligando, se desmanchando, entendeu? Tudo por uma incompreensão. Você imagina agora, uma hora dessa, quantos casos não estão saindo aí de abusos sexuais, de condutas sexuais desviantes? Você imagina uma pessoa que ela não se contém sexualmente? Eu li e acompanhei muitos casos nas reuniões de dependente de amor e sexo anônimo da ASA, inclusive funciona em Fortaleza. É a aplicação dos passos de 12 passos de anônimo, de alcoólicos anônimos para quem tem dependência de amor e sexo. Eu vi gente, um cara, não lembro, mas ele jovem, os dedos dele quase não tinha unha. Ele disse: olha, eu ganho 10 mil reais, gasto todinho com prostituição, o meu dinheiro não dá para nada. Ele era tão viciado nisso que ele não conseguia se manter em nada. Do mesmo jeito que alguém fica dependente da droga, ele estava dependente do sexo. Desesperado. Ele chorava que nem criança quando falava. E o sexo existe, e sendo adequado é bom, mas na hora que a gente, de novo, como uma pessoa bonita, é errado uma pessoa ser bonita? Não. Mas se a pessoa começar a achar que a vida todinha é porque ela é bonita, ela vai enlouquecer. É errado uma pessoa fazer sexo? Não. Mas se ela ficar obcecada pelo sexo, ela vai enlouquecer. E o que vai acontecer com a beleza física? Vai passar. E o que vai acontecer com o sexo? Vai passar ou não vai? Até como eu disse, quando a gente ficar só os ossos, nós não vamos sequer saber quem é que é homem e quem é que é mulher, porque só é. Ou você já viu algum esqueleto com órgão sexual? Não tem. Conhece esqueleto com órgão sexual? Conhece? Não. Aí como é que essa pessoa, quando for vendo isso, que se tornou a vida dela, a obsessão dela, quando ela não tiver mais órgão sexual, o que é que essa pessoa vai fazer? Por uma incompreensão, por uma compreensão ignorante, que entende errada a natureza das coisas, nós fomos desafiados à beleza, ao poder e ao dinheiro, ao dom de alguma coisa. Que quem canta, por exemplo, é uma beleza que ela produz, e aquilo chama muita atenção. E a gente pode achar que aquilo ali é o mundo todo, e a gente vai atrás de ganhar o mundo e perde a gente mesmo. Estava vendo uma entrevista essa semana sobre 2 personagens que são uma pessoa só. Os caras falando que conheceram ele e disseram: olha, cara, tu assistiu o documentário? Eu disse: assisti. Você viu que a mãe dele falava assim? O Raulzito era um, o Raul Seixas era outro. Ele disse: cara, porque tu não sabe, o Raulzito era esse cara que fazia músicas pro Gerard Adriane, era um cara tranquilão, trabalhador, produtor musical, e ele criou um personagem para fazer sucesso, chamado Raul Seixas. O cara falava, eu esqueci como era o nome do cantor, ele dizia assim: cara, eu vivi com ele muito tempo, vivemos muitas temporadas cantando, eram os jovens, os cantores mais famosos eram nós, de fazer temporada junto. E impressionantemente, o Raul, ele foi se transformando, o Raulzito foi se transformando no personagem que ele criou. O Raul criou vários personagens, mas o personagem que o público gostou foi um personagem chamado Raul Seixas, que era esse maluco, beleza, todo doidão. Ele disse: cara, Raul Seixas não, Raulzito não usava droga, não usava bebida alcoólica.
era outra pessoa. Mas quando ele começou a ter mais sucesso, quando ele começou a receber mais e mais adesão do público, quando o povo não queria saber quem era mais Raulzito, só queria saber quem era Raul Seixas, o Raulzito foi se transformando, cara. Ele foi transformando o jeito dele de uma forma que é como a mãe dele disse mesmo. De um tempo em diante, ela não sabia mais onde é que estava o Raulzito, porque só tinha um personagem chamado Raul Seixas. Ou seja, ele ganhou o mundo e perdeu a si mesmo. Ele disse, olha, ele era casado, bem casado, com uma americana. Aí daí ele foi, teve outro casamento e outros problemas. E filho, e nada, ele ficava. Desgraçou o pâncreas, não podia mais beber. E realmente, ele entrava no show, você pode botar qualquer vídeo dele no final, ele estava completamente dopado. Qualquer que você encontre dele, o Raul Seixas estava todo inchado e ele não estava mais falando coisa com coisa. O personagem comeu a cabeça dele. Ele ia fazer um show, ficava tão malucão que ele saía do show e sumia, caía na esbórnia, bebendo e usando droga pelo mundo e não voltava mais. Pode ir atrás. E eu achei interessante, né? Porque ele fala uma vez num show, ele diz assim, você não sabe o que é um cara que saiu daqui, porque ele fez umas músicas e foi deportado por causa da ditadura. Mas ele deixou um disco gravado, aí o disco virou disco de ouro e disco de diamante. Aí ele era um ilustre desconhecido, quando chegou aqui ele disse, cara, você não sabe o que é você falar e quando você chegar uma multidão, milhares de pessoas repetindo os seus versos, você não sabe o poder disso em você. Ele, de um ilustre desconhecido, se tornou um dos cantores mais conhecidos e na época dele, em algum momento, foi o mais conhecido da música popular brasileira. Do nada ele chegou aqui estourado. Ele não aguentou aquilo ali. Quem gosta de estudar Raul Seixas, quem já ouviu falar de Raul Seixas? Só conhece o maluco, beleza. Ele assumiu o personagem que vendia. Sabe como foi a morte do Raul? Mesmo já tendo passado por vários casamentos, não conseguia mais ficar em nada, não conseguia deixar de beber, não conseguia deixar de usar droga. Morava sozinho num apartamento em São Paulo. E todo inchado, bem inchado, como ela falou aqui. Numa dessas de beber, um dia ele voltou, chegou em casa e uma moça limpar a casa dele uma vez por semana. Esse é o Raul Seixas. Aí ele chegou, ele era muito fã do Elvis. O quarto dele tinha uns pôsteres. Ele chegou passando mal, muito doido. Agarrou o pôster do Elvis. Só foi isso, né? Que quando encontraram ele, estava agarrado com o pôster, caiu todo inchado, morto na cama. Estava sumido há um tempão aí, nas ruas, bebendo. Isso daí, pronto. Quando ela abriu a porta, não estava morto. Quando ela voltou para limpar de novo, ele estava lá morto, todo inchado dentro do quarto, caído, abraçado com os pôsteres do Elvis Presley. Eu achei muito interessante quando o cara falou, sabe? Ele disse, olha, escuta a mãe do Raul, quando ela diz assim, vocês falam para mim só do Raul Seixas, mas existia o Raulzito, e existia o Raul Seixas. Só que de um determinado momento, só existia o Raul Seixas. Ganhou o mundo, porque conseguiu encantar as multidões, perdeu a si mesmo. Olha aí, ó. Tá vendo o desafio? Beleza.
poder e dinheiro, todo mundo no mundo material está procurando. Mas tem que ter muito cuidado. No filme O Senhor dos Anéis, você tem um... Quem assistiu O Senhor dos Anéis? Você vê que tem aquele bichinho que é todo feiozinho, que ele vive admirando o anel. Lembra o nome dele? E ele fica dizendo assim, ele era um daqueles personagens, e ele fica, quando ele pega o anel, que o anel, tanto ele é bonito quanto o anel é poderoso, ele fica deslumbrado, e vai para as sombras, ele se esconde, todo mundo ele mata para guardar o anel. E como é o nome dele? Gorn, o personagem lá. Aí ele diz assim, my precious, meu precioso. Fica doido. A vida dele é só de olhar para o anel. É complicado, gente, viver. Porque o mundo é cheio de armadilha. Todo mundo, quando eu cheguei aqui, eu só enxergava o saco de osso. Mas a gente se comporta pela nossa aparência, pelo nosso dinheiro e pelo poder que a gente tem. Só que no final, como eu disse, pelo sexo, só que no final, nesta encarnação, literalmente isso aí vira pó. E só o que fica é o que a gente se torna enquanto espírito. Então o ajuda-te que o céu te ajudará começa por aí. A gente olhar o que é que a gente está precisando, para a gente ir atrás, e a gente olhar o que a gente está ficando obcecado e se perdendo. O Brasil, e principalmente o Nordeste, o Ceará, é campeão numa estatística triste, né? Crimes passionais. Geralmente o homem, acontece da mulher matar o homem, né? Mas geralmente o homem, por ciúme, por não aceitar o fim de um relacionamento, ele faz o quê? Mata a mulher. E muitas vezes você vai olhar aquele caso, exatamente, poxa, ele arranjou uma mulher bonita, mas ao invés de ser uma comunhão de espíritos, ele usa ela como se fosse um elemento de poder. Ele anda desfilando, tentando causar inveja aos outros. E ele acha que ele é dono e não liberta. Ele diz que ama, mas só que o ditado é: quem ama liberta. Ele não, ele quer ser dono. Fica louco de ciúme, obcecado, perde a vida dele e acaba com a vida dela. Mas não era tão bom se relacionar com uma pessoa que você acha bonita, atraente? Não, você não tem uma relação, você quer ser o dono. E é lógico, quem faz certo dá certo, quem faz errado dá errado, é uma questão de tempo. Se perde. Está vendo? A vida é essa caixinha de surpresa. Se a gente entender que a matéria é uma ilusão arranjada para testar a gente, e a gente entender que o importante mesmo é desenvolver bem a relação do espírito, que são as emoções e os bons relacionamentos, entendendo que nós não somos os criadores, não somos Deus, nós somos criados, e nós temos que viver em harmonia espiritualmente com os outros, a nossa vida seria muito diferente, nossas dores seriam muito menores, mas nós nos encantamos com poder
beleza e riqueza. E queremos ser os donos. Só que tudo é do Pai, não é nosso. Porque nesse caso do crime passional, o companheiro que mata o outro porque não aceita o fim do relacionamento, ele está sentindo o quê? Por que ele mata? Porque ele acha que ele tem o poder de matar. Não é não? Eu nunca vi ninguém sair, um homem sair correndo atrás do leão para bater nele no murro. Você já viu? Mas eu já vi muitos homens correr para matar uma barata. Sei, macho, pois lá vem um leão. Por que tu não sai no... Vai lá, pisa lá e vai na chibata mesmo? Vai nada, ele não é doido. Ele sabe que ele vai perder. Então ele não tem poder, ele corre. E o outro que mata é porque ele acha que tem poder. É a barata. É uma ilusão, né? Mas você está vendo como ele sabe? Aconteceu agora, semana passada, aqui em Fortaleza, viu no jornal, policial rodoviário federal, vocês viram aí? Aposentado, não sei o que, com ciúme da esposa, foi matar a esposa e se matou, e ela nem morreu, mas se matou. Perdeu, se perde. Ontem um rapaz, a moça namorava 16 anos, namorava com um rapaz de 25, lá em Caraguatatuba, em São Paulo. Ela disse que ia terminar o relacionamento, que ela começou, não tinha nem um ano, a menina belíssima, mas ele entendia ela como barata, né? Não como leão. E a menina quis acabar o relacionamento, aí pronto, passou, a menina estava sumida há 3 semanas, encontraram ela enterrada lá no quintal da casa. Ele confessou, sufocou a menina. Aí você olha no final, é isso, gente. Ninguém vai morrer, grosso modo, e ficar junto. Dificilmente a gente vai morrer junto, concorda? Ou alguém fica vivo, mas morto mentalmente, está com Alzheimer, com demência, você está só. Alguém morre na frente do outro. Mas não, a pessoa quer dizer que aquela ali é dele. Olha, o poder deslumbra. Perde. Quantos irmãos agora não estão intrigados uns dos outros por causa de questões de herança? Irmãos e filhos intrigados com os pais. Eu estava lendo a biografia de um dos homens mais ricos do Brasil atualmente, né, que é o dono da Rumo, da Vans, que é o Rubens Ometo. E na biografia dele, que ele pagou para um dos maiores novelistas da Rede Globo fazer, ele deixou colocar lá no texto, que ele passou anos intrigado com a mãe dele. Já das empresas, começou uma briga, ele disse que ela punia para o lado dos outros irmãos, e só voltou a se falar porque a filha, um dia, a filha dele, só vamos acabar com isso, e foi lá no dia de Natal na casa da mãe dele. Mas já estava há anos que eles não se falavam. O filho com a mãe, e ele já avô, intrigado com a mãe. 2 idosos intrigado a ferro e fogo por causa de patrimônio, todo mundo rico. Está lá no livro dele. O Inconformista, o nome do livro. Está vendo? A gente cria um ódio assim, numa coisa que é pó. Ou não? Está vendo? Aí está o Evangelho. Está vendo? Ajuda-te que o céu te ajudará, mas você tem que enxergar isso. Tem que trabalhar pelo equilíbrio, pelo que é necessário, mas tome muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. E principalmente quando se trata de beleza, que chama a atenção, poder e dinheiro. Porque a gente começa a achar que a vida toda é aquilo. Sexo, ficamos desesperados se a gente não prestar atenção. Aí é o vigiai e orai.
Porque o bicho é sedutor. O deslumbre é fácil. Basta você sentar com alguém e sentar assim 20 pessoas e diga assim, vamos fazer uma roda de conversa só para saber o que é que a pessoa ia fazer se ganhasse sozinho na Mega Sena hoje. Aí você começa a ver um bocado de coisa que sai. Mas você sabe que quando a pessoa se sentar mesmo e disser é meu, outras coisas vão aparecer, não? Um dia eu vi um senhor, ele tem 40 anos de sobriedade, era alcoólatra, dentro de Alcoólicos Anônimos, ele está na sobriedade, e eu vi ele foi fazer um depoimento, e é porque ele já é coronel, aposentado, e ele joga na Mega Sena, e ele disse que estava muito focado nesse jogo, sabe? Aí quando chegou no outro mês, ele disse, sabe, não, eu não vou jogar não. Ele disse, eu não vou jogar não. Sabe por quê? Eu estou com medo de ganhar. Ele disse, olha, a minha vida, eu vi o cara dando depoimento. A minha vida era horrorosa quando eu bebia. Contou lá a vida dele, tudo era triste, casamento, o que a mulher dele suportou com o alcoolismo dele, tudo. Ele disse, rapaz, depois que eu conheci Alcoólicos Anônimos, ele contando, minha vida mudou, hoje olha, a gente conseguiu continuar, meus filhos estão aí, tudo, sabe, os filhos dele todos engajados, tudo, família linda. Ele disse, eu já tenho 70 anos, minha vida mudou demais depois que eu deixei de beber, depois que eu comecei a frequentar Alcoólicos Anônimos, ele dizia, e ele disse, eu comecei a ver, olha, ele se auto-observando, ó. Eu comecei a ver que eu estava tão assim pensando nesse dinheiro, que eu entendi que se eu ganhar eu posso botar tudo a perder. Aí eu disse, sabe uma coisa? Ele disse que estava com dinheiro na fila da lotérica. Aí eu disse, não vou não, aí não jogou. Foi bom. Se ele viu que ele não tinha domínio sobre aquilo que podia acontecer, você diz, oh, sai que ele ganha. E se ganha? Dinheiro novo, como disse Jesus, de que é que adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo? Ele disse, eu sei lá, mas eu estou lá com a minha velhinha hoje, quanta coisa que ela aguentou de mim, não sei o que, ei lá, se eu não vou querer ser garotão de novo e não sei o que, voltar toda a minha loucura, quero não. E voltou. Eu vou te contar outro da tua área, que eu vi, o cara cantou, teve um tempo de sucesso, só que ele caiu nas drogas e no álcool. Entrou em Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos. Aí há muito tempo o nome não fica esquecido, né? Aí, rapaz, ele deixou tudo e deixou de cantar. Fica sumido, né? Assim. Ninguém nem fala. Aí um dia ele disse que estava numa festa, negócio de parente, né? Karaokê, aí, ei, mas canta não sei o que. Rapaz, quando ele cantou, aí todo mundo foi pra cima, porque ele tem o dom, mano. Aí ele se lembrou de 30 anos atrás, quando ele bebia, do tempo do sucesso dele, da droga, da bebida, da ruma de mulher, não sei o que, do destroço que era a família dele, que levou ele ao fundo do poço, e que foi isso que fez ele entrar em Alcoólicos e Narcóticos Anônimos. Rapaz, mas foi ligeiro. Ele disse que quando ele pegou o microfone, estava todo mundo, cada um na sua bicha, e todo mundo correu para ir ver aquele homem cantando, olha lá. Ele disse que sentiu aquela energia, sabe, parece que vem assim uma energia, entrou no coração dele. Ele disse, rapaz, eu me senti assim, como se eu tivesse 30 anos a menos, como se fosse o meu primeiro show, o meu primeiro sucesso. Você sabe o que é isso? Quando você canta que o povo chora. Aí ele disse, rapaz, na cabeça dele imediatamente veio o pensamento de quê, Sérgio? Eu vou voltar para a música. Ora, ele continuou na festa, aí meu amigo, pronto, o pessoal ficou, sabe aquela coisa, né, que a banda que estava contratada deixou de tocar e ficou todo mundo só para ele. Na hora ele estava cantando e pensando, sabe, sonhando em voltar tudo, como era gostoso ir para o palco, e o pessoal cantar o que ele cantava, e o pessoal chorar quando ele chorava. Aí ele desceu cheio de ideias, ó. Aí de ideia, ficou pensando, e o pessoal já conversando com ele, até a mulher dele, que já tinha esquecido dos bonecos que ele botava, estava incentivando, ó, mano. É isso que foi dormir. Então pode ter tido um encontro do plano espiritual, né? Ele disse que quando acordou,
Tudo que ele tinha marcado com o pessoal, ele disse que não ia mais era cantar de jeito nenhum. Ele disse: eu não tenho capacidade. Passaram-se 30 anos que eu abandonei, porque eu via que aquilo ali instigava o meu, não é que vai instigar os outros, mas no meu alcoolismo, ele dizia, na minha drogadição, quando eu começo a ter esse sucesso todinho, eu fico com uma carência tão grande, e eu quero fazer tudo aquilo de novo. E ele disse: eu não vou voltar não. No outro dia começou o pessoal a mandar mensagem: ei, aí aquele negócio aí, rapaz, eu não vou mais pegar no microfone, é nem de brincadeira. Eu vi que o bicho, para mim, é um veneno. Um veneno. Que lá nos anônimos eles falam: evite pessoas, ambientes e situações. Eu lhe cito tudo. Como aquilo ali, ó, como a doença, ela é incurável, progressiva, irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar desmoraliza. Por que ela é progressiva? Porque você deixa, passa 30 anos, pensa que ficou bom. Na hora que você voltar, ele sentiu tudo igual a que ele tinha sentido 30 anos atrás. Ele disse: meu amigo, eu vou voltar. É a mesma coisa de nunca ter parado. Vai ser o destroço, estou fora. E desistiu. Aí bateu com aquele outro evangelho, né? Se a tua mão te causa escândalo, arranca. Rapaz, mas é o teu dom, é cantar e não sei o que. Disse: mas eu sei que no meu jeito, no meu alcoolismo, na minha drogadição, se eu pegar no microfone e sentir o que eu senti, eu não vou querer ficar por ali não. Então, eu vi, obrigado, viu? Vocês são muito legais, me aplaudiram, foram comigo, mas eu não quero mais nem falar sobre isso. Exato. Não sei se o Marcos, que é música, não deve entender mais ou menos o que esse cara estava dizendo, né? Exato. Fazer sucesso mesmo. O Raul Seixas falava a mesma coisa. Você não sabe o que é o povo, sabe? O povo gritando decorado as tuas letras musicais. Sabe mais do que você. Que está usando aqui ainda o caderno para cantar, o pessoal decorou. Tá vendo como a ajuda-te, o céu te ajudará? É por aí. Toda hora a gente está recebendo tentações, não é? Toda hora, mano. Quer ser poderoso. Eu disse: ah, você não fala o que eu quero, eu vou te matar. É, mas se fosse um leão, você não matava. Não é não? Um leão, você não é doido. Esse faz. Então, esse evangelho é muito interessante, né? Ajuda-te, o céu te ajudará. Porque Deus está aí toda hora. A gente está pedindo pão e peixe, Deus está entregando pão e peixe. Não está entregando nem pedra nem serpente. O problema é que quando a gente pega no pão e no peixe, fica doido. Não tem maturidade para ter as coisas. Então muitas vezes Deus não dá uma coisa que a gente está pedindo muito, porque sabe que a gente vai se desgraçar. Muitas vezes uma pessoa sai da vida da gente, é para o bem de todos os dois, mas aquela pessoa não aceita. Ela quer matar, quer mandar. Ela tem que se ajudar, não tem não? Porque não adianta, enquanto o cara se achar que o que ele vai enfrentar é uma barata, ele vai dar continuidade. Mas se ele lembrasse que ele perder a vida dele todinha é um leão, era outra atitude, né? Então, dado o tempo, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Te haverás da praia, não buscaste nem sábios inimigos, somente queres que eu te siga, Senhor.
buscarei outro mar. Sabes bem que meu barco eu não tenho espadas nem ouro, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas canções secas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, como amigo, assim me chamas. Senhor, Senhor,